Nós temos um grupo há muitos anos que nós criamos, idealizamos, com o nome de Minuto do Deficiente. Aí pela internet, no Facebook. Nós chegamos a ter quase 5.000 membros. É um grupo, Minuto do Deficiente. Passado-se o tempo, a imagem nossa, a ideia era que esse grupo ele tivesse hoje, sei lá, 20.000 membros. Não tem, muito pelo contrário, ele está hoje em média 1.500 membros. Aí nós começamos a pesquisar o que está vendo, por que as pessoas estão desistindo de ser membro. É a questão das redes sociais. As redes sociais são assim. As pessoas não são fiéis. Entenda bem, não estou generalizando, mas as redes sociais é aquele negócio de casa sem porta, ou sem fechadura. É livre, eu acho legal isso aqui. Agora, nós descobrimos, porque nós atuamos no jornalismo, quando eu digo nós, eu e a minha equipe, a Tami Cristina de Barros, e nós temos mais 3 membros aí, que eles não gostam que a gente cite o nome, mas a Tami Cristina de Barros é a nossa produtora e está sempre avante através disso. Então, vou dar um exemplo prático, né? Aqui nós não temos problema com marcas, com pessoas, não tem problema nenhum, a gente respeita as regras, mas convenhamos, você está nas ruas, você filma, você faz o trabalho que seria obrigação dos órgãos públicos. Eu estou falando que nós, no jornalismo, fazemos o que eles deveriam fazer e não faz, que é a fiscalização. Vou dar um exemplo agora prático, claro. Nós produzimos uma matéria, né, e fomos às ruas ao vivo, transmissão ao vivo, live. E pegamos em flagrante mais um, na loja Swift, uma marca conhecidíssima, você conhece, marca Swift, né? Eu estou falando Swift porque eles não estão ligando para patativa de nada em acessibilidade. Se eu estou enganado, entre em contato, porque isso aqui é uma vergonha. A loja Unidade São Miguel Paulista, Avenida Pires do Rio, uma das principais vias aqui em São Miguel Paulista, ou lá em São Miguel Paulista, na Zona Leste, porque eu estou em todos os lugares, eu estou aqui no bairro do Bexiga, zona central de São Paulo. O estúdio aqui do canal Estação Imprensa YouTube. E a semana passada, retrasada, a gente estava, na verdade, produzindo uma matéria ao vivo sobre acessibilidade, sobre a falta de respeito de alguns comerciantes que simplesmente não colocam uma rampa de acesso para que o cadeirante ele pudesse adentrar a sua loja, qualquer segmento, qualquer comércio. E aí flagramos, né, duas pessoas, não sei se é um casal, mas 2 pessoas, um homem e uma mulher, estacionou o carro no estacionamento dessa unidade Swift, na Avenida Pires do Rio, São Miguel Paulista, simplesmente estacionaram na vaga de deficiente, desceram do carro, andando normal, né? Quer dizer, para eles tanto faz a vaga de deficiente ou não, quer mais a próxima porta, né? É isso que eles quiseram. E subiram os degraus e foram lá e foram comprar sua carninha. Só que é o seguinte, era de manhã, não tinha quase cliente, tinha uma senhora só que tinha estacionado. Nas imagens que nós gravamos, tem lá, entendeu? Aí nós entramos em contato com a Swift, aliás, entramos em contato não, eles assistiram e deram a resposta seguinte, que eles têm funcionários para ver isso, né? Então, eu respondi, então todos estavam de folga naquele momento, naquele dia. Isso é só um detalhe que eu estou falando, da Swift, tem estacionamentos de shopping center, mercados, todo tipo de segmento, a gente encontra gente ignorante. E o pior, não é a ignorância do cidadão, o anticidadão, no caso é anticidadão. É a questão, a própria empresa, ela não tem preocupação com a acessibilidade, com a inclusão. Eles não têm preocupação. Claro que eu não estou generalizando. A maioria sim, mas tem esse percentual que é pequeno, mas entristece. Principalmente a mim, que a gente luta por uma sociedade melhor, onde as pessoas que têm algum tipo de deficiência, ela consiga ter o seu dia a dia, né, pelo menos facilitado, porque o dia a dia dela não é normal. Por que não é normal? Porque a própria sociedade atrapalha, impede que ela se locomova, que ela possa andar, caminhar com essa liberdade. Quando eu estou falando aqui sobre acessibilidade, eu estou falando todo tipo de inclusão. Por exemplo, um deficiente visual, ele não enxerga, ele está nos ouvindo.
né? Nós trabalhamos aí quase 4 décadas no rádio e nós temos até hoje ouvintes que são as pessoas com deficiência visual. Então nós lutamos para vocês, né? Todo tipo de deficiência. Mas tem gente que não ajuda. A Swift é uma delas, sabe? Uma empresa que de repente o seu presidente não está sabendo, mas tem os seus franqueados ou lojas, eu não sei como funciona, também não me interessa, eu não trabalho lá. Se eu trabalhasse lá, eu já mandava meia dúzia embora, porque isso aí é um desrespeito, viu, pessoal da Swift? Isso é um desrespeito, é um tapa na cara da sociedade. Responder a um jornalista essa mentira deslavada, que é claro que a gente sabe como funciona. É aquele texto padrão, viu, pessoal? Eles veem alguma resposta de crítica e já mandam para... Só que eles não conhecem, com certeza, o ligeirinho do rádio. Eles não conhecem, né, o minuto do deficiente. Então é isso. Eu estou falando da Swift como poderia falar de outras marcas também. Então, são fatos que acontecem que, se a gente não filmar, não é esse caso, mas tem fatos interessantes que se eu for falar aqui vai o dia inteiro. Né? Mas nós vamos abrir uma live exclusiva só sobre acessibilidade. Eu acho que nós fizemos uma ou duas, mas não foi combinado. Eu vou fazer uma e aproveitando até que este ano, se Deus quiser, nós teremos a nossa presença física lá no SBT, participando, né? Vestindo a camisa literalmente, a ACD Teleton SBT 2022, contribuindo com uma sociedade melhor, onde a ACD, que é um órgão, né? É uma ONG que trabalha seriamente, honestamente, com milhares de funcionários, colaboradores, como eu, que é um mundo melhor, que é inclusão e não exclusão. Então vamos abrir as nossas cabeças literalmente, já que você não pode ajudar de alguma forma na base de contribuição em recursos, pelo menos não atrapalhe, não atrapalhe, abra espaço, né? Não impeça, perdão, que as pessoas com deficiência, crianças, jovens, idosos, possam caminhar. Não importa onde você esteja nos ouvindo, não importa onde você esteja nos assistindo, vamos respeitar as pessoas com deficiência. E não é só tirar selfie. Na época, né? Você vê um cadeirante, vou tirar a época, que eu estou ajudando as pessoas. Isso aqui é entre você e Deus. Agora, eu como jornalista, eu tenho que caminhar para os dois lados. Eu faço o meu trabalho pessoal, privativo, sempre, mas eu mostro o lado ruim, o lado negativo, que na verdade, isso aqui se chama utilidade pública e prestação de serviços. No caso específico da acessibilidade, é lutar, né, contra o lado negativo, que eu acabei de falar agora. São as pessoas que estão um pouco se lixando para as pessoas com deficiência. E para encerrar, que eu não esqueci, o foco é esse. Quando você diminui o numeral de membros, por exemplo, no Minuto Deficiente, por quê? Porque as pessoas que estão aqui nos assistindo faz parte desse grupinho pequeno, de que ele próprio fala, pô, bate palmas pelo que a gente fala, mas ele mesmo, quando eu digo ele, é ele e ela, estaciona em vaga de deficiente. Olha do lado, não tem ninguém aqui e tal. E ainda tem aquela ideia, é só um minutinho. Então tem aquela ideia de jirico, de que não tem nenhum deficiente aqui, como se o deficiente ele estivesse em cima da árvore e ele estivesse fazendo a fiscalização da própria vaga dele. Pessoal, entenda de uma vez, uma vaga exclusiva para deficiente, para idoso, que agora tem um idoso também. Aliás, tem comércio que está fazendo errado. Está colocando assim, como se fosse um jogo de futebol, escalando, colocando vagas acima do permitido, ou menos. Pessoal, tem que ser de acordo com as leis. Dependendo do seu comércio, você coloca um número maior ou menor. Tem lugar que só tem vaga para idoso. Dá uma confusão danada. Gente, é idoso ou deficiente. Na falta, não coloca idoso, eu dou uma sugestão. Coloca deficiente, porque o deficiente também pode funcionar para idoso. Mas o ideal é ter as duas vagas, porque você está seguindo as leis. Agora, se é um comércio pequeno, coloca só uma vaga para deficiente. É uma sugestão minha. Você não tem espaço, de repente, para duas vagas para deficiente ou idoso. Então, é uma sugestão minha, prático. Não fique colocando, por exemplo, só idoso. Né? Se for para colocar só idoso, coloque só sobre o deficiente, que é o órgão, aliás, que é o símbolo internacional, mundial de acessibilidade, tá bom? Eu acho que nunca ninguém disse isso. É uma sugestão para você que quer ajudar, mas acaba atrapalhando. Repito, você tem um comércio pequeno. Eu queria colocar aqui uma vaga, coloca uma vaga só. O seu comércio é pequeno, mas opte para colocar por deficiência, porque a deficiência, a acessibilidade, que é o símbolo da cadeira de rodas, ele serve para o idoso, na ausência de uma vaga de idoso,
e para a pessoa com deficiência. Claro que o idoso ele tem que provar na carteirinha que tem permissão. É bom que diga, o próprio deficiente, não basta ser deficiente, você tem que ter o DEFIS, aquela carteira, não é? O agente público, né, ele não vai, o próprio segurança, ele tem que ter no painel, entendeu? Então é por aí. Pessoal, grande abraço, muito obrigado pela audiência, estamos juntos. Hashtag Minuto Deficiência, hashtag Ligeirinho do Rádio, hashtag AACD Teleton, hashtag AACD Teleton 2022. Grande abraço.